para todos os públicos. Olá, aluno do 5º ano do ensino fundamental. Estamos novamente aqui para uma nova aula com um novo eixo temático. Hoje o nosso eixo temático vai ser probabilidade e estatística. Tá? Estamos com esse projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida da Secretaria Municipal de Educação de Rosário. E estamos aqui para orientar você, aluno do 5º ano, a responder essa prova Brasil, SAEB, que vai vir para as escolas ainda este ano. Então, estamos trabalhando com o eixo temático hoje, probabilidade. Na aula passada, trabalhamos com o eixo números, e hoje vamos trabalhar com probabilidade e estatística, certo? E qual será o nosso objeto de conhecimento para esse eixo temático? O nosso objeto de conhecimento vai ser leitura, coleta, classificação, interpretação e representação de dados em tabelas, gráfico de colunas agrupados, gráficos pictóricos e gráfico de linhas. Então esse vai ser o nosso objeto de conhecimento para que você possa compreender esse assunto. E a nossa habilidade da BNCC está aí na descrição, certo? Para que os nossos professores possam estar buscando essa informação e está alinhando o seu planejamento para a sua sala regular. E o que o aluno do 5º ano precisa saber sobre este assunto? Olha, ele precisa interpretar dados estatísticos, apresentá-los em textos, tabela e gráficos de colunas, pictóricos ou linhas, certo? Então essa vai ser a nossa aula de hoje e o nosso objeto de conhecimento é este, a nossa habilidade está aqui na descrição. E já sabemos que hoje nós temos por objetivo você interpretar dados, aprender a interpretar dados e apresentá-los em textos, em tabelas e gráficos. Ok? Então, para a nossa primeira atividade sobre este assunto, já vou trazer para vocês uma tabela, tá? Observem bem essa tabela. Observem que você, além de observar a tabela, você precisa compreender a leitura e o enunciado do texto para você poder responder a questão. Um exemplo, na primeira questão diz assim: Meire, Paulo, Felipe, Pedro e Kátia jogam tabuleiro com as figurinhas. Veja quantas figurinhas cada um ganhou no jogo. Aí você vai observar agora a tabela, jogadores e as figurinhas. Meire, ela ganhou 12 figurinhas, Paulo ganhou 17 figurinhas, Felipe 11 figurinhas, Pedro 14 figurinhas, Kátia 20. Aí vem o enunciado, que é a pergunta que você precisa compreender para você poder entender e responder a questão. Quantas figurinhas os meninos conseguiram ganhar a mais que as meninas? Olha só, observem bem que aqui é como se fosse uma competição entre meninos e meninas. Então o enunciado me diz que eu preciso compreender e entender que quanto foi que os meninos ganharam a mais que as meninas. Como é que você iria fazer essa atividade e essa questão, aluno do 5º ano? Primeiro você iria somar todas as figurinhas dos meninos e depois somaria todas as figurinhas das meninas e faria a diferença, né? Faria aí uma diferença. Você iria fazer uma subtração depois. Primeiro uma adição, ó. Paulo ganhou quanto? 17. Felipe 11, Pedro 14. Você iria o que? Somar 17 mais 11 mais 14. Daria quanto? 17 mais 11. 28. Muito bem. 28 mais 14 daria quanto? 38, 42. Então os meninos juntos ganharam 42 figurinhas. Agora vamos ver as meninas. Meire ganhou 12 e Kátia ganhou 20. É só somar 12 mais 20, 32.
certo? 32. Agora ficou fácil. Se os meninos ganharam 42 e as meninas ganharam 32, qual é a diferença aí? A diferença seria de quantas figurinhas? 8, 10, 12 ou 74? Quem marcou? 10 está correto. Você ia fazer aquela subtração básica. 42 menos 32, que seria 10 figurinhas a mais que as meninas, que os meninos ganharam. Então observe bem que essa interpretação ela requer muita atenção de vocês. Por quê? Porque você tem que entender o que o enunciado está falando. Se ele está falando para vocês que os meninos ganharam uma quantia de figurinhas e as meninas outro, e ele quer saber quem ganhou mais, é só você fazer uma adição e depois uma subtração. Então é bem prático e é bem básico, mas é um assunto que cai em provas, cai na Prova Brasil, às vezes não vem desse mesmo formato, mas vem parecido, e quando você entende essas perguntas, fica fácil de responder. Vamos agora para um novo exemplo, mas com agora um gráfico, tá certo? Um gráfico. Professor, esse gráfico aí é interessante, né? Ele é diferente, O gráfico abaixo representa uma pergunta feita aos entrevistados. Você considera boa a programação da televisão brasileira? Olha só, aqui ele é em formato de pizza, né? Esse gráfico. Interessante que cada cor representa o quantitativo de alunos ou de pessoas que responderam a pesquisa. Você considera boa a programação da televisão brasileira? Então, você tem que entender aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, esses números aqui estão aqui referentes aos gráficos. Vocês vão compreender que são números de porcentagens, ou seja, de cada 100%, 21% respondeu uma coisa, 13 respondeu outra, 24 respondeu outra, 23 e 19 responderam, fizeram outras, deram outras respostas. Então aqui nós temos aqui a cor vermelha, por exemplo, foram 21%, foram entre 26 e 30 anos, que foram entrevistados. Então 21% disseram que a programação da televisão brasileira é boa. Já na fatia azul, 13%, que foram pessoas de 15 e 20 anos, eles disseram que a programação na televisão brasileira é boa, só 13%. É como se fosse assim, de cada 100 entrevistados, só 13 responderam que é boa, tá certo? Já no vermelho, de cada 100 entrevistados, é como se só 21 dissessem que é boa. Ok. Outra coisa aqui, no amarelo, 19% foi entre 21 e 25 anos. 23% foi entre, que é a cor roxo, entre 26 e 30 anos. E 24% entre 31 e 35 anos. Já conheço o gráfico, eu já sei as informações. Aí veio a pergunta: a faixa etária que melhor avaliou a televisão brasileira foi, Ou seja, você vai ver qual foi a faixa etária de pessoas de idade que disseram que a programação da televisão brasileira é boa. Foi 15 e 20 anos, a faixa etária azul ali do gráfico? Não. Por que não, professor? Porque só 13% disseram que é boa. Lembram, de 100, é como se fosse 13 pessoas disseram que é boa. A vermelha, entre 26 e 30 anos,
Também não, por quê? Porque existem números ali maiores, 21%. Então não foi nem a azul nem a vermelha. A amarela também não foi amarela, porque foram apenas 19. A roxa, ou a lilás, também não foi, porque tem 23. Mas tem uma que foi mais. 24% disseram que é boa. Então a faixa etária maior que disseram que a programação da televisão brasileira é boa foi a faixa etária lá da cor verde, de 31 anos e 35 anos. Então qual seria a resposta? Você vai lá das letras A, B, C e D e vai procurar entre 21 e 25? Não. 26 e 30? Não. 31 e 35? Sim. Porque corresponde a 24%, que se você olhar dentro do gráfico, seria o maior, né? Como ele quer saber a faixa que melhor avaliou, então foi 31 e 35 anos, certo? Então, quando cair uma questão como essa para você na Prova Brasil, você tem que entender muito bem, alunos, primeiro, compreender esse gráfico, né? Segundo, compreender o que é porcentagem. Peço para o professor ensinar isso nas próximas aulas, nos livros. Compreender também sobre a questão de interpretação do enunciado. A faixa etária que melhor avaliou a televisão brasileira foi entre 31 e 35 anos, que foi 24% da população dessa faixa etária, ok? Vou trazer também aqui um outro exemplo de gráfico, mais diferente desse. Um gráfico de linhas agora, para nós compreendermos. Olha só esse gráfico, ele é bem interessante, né? Então você precisa saber ler os gráficos. Olha só, o gráfico abaixo mostra as médias finais obtidas por 5 alunos em uma escola. Os alunos são estudantes do 5º ano dos anos iniciais. Analise atentamente este gráfico de linhas e responda a pergunta. Olha só a pergunta. Qual é a pergunta? Lembre-se que sempre você vai estar atento a essa pergunta. Não só observar a imagem, né? Mas também estar atento a essa pergunta. Considerando que a média para aprovação é 6, quantos alunos foram aprovados para o ano seguinte? Olha só, o que a pergunta me diz? O enunciado. Que a média para aprovação é 6. Quantos alunos foram aprovados para o ano seguinte? Olha só. Letra A, 1 aluno. Letra B, 2 alunos. Letra C, 3 alunos. Letra D, 4 alunos. Observe aí o gráfico, e você vai entender que se ele pedisse assim, a média para aprovação fosse 9, aí seria quantos alunos? Um aluno só que ganhou a média 9, lá em cima, certo? O primeiro lá em cima. Se tivesse dizendo anunciado que a média para aprovação seria 8, seriam 2 alunos. Se dissesse que a média seria 5 para aprovação, seria 3 alunos. Se dissesse que a média seria 7, seria 5 alunos. Mas perguntou a média 6. Então, nesse caso, a média 6, o pontinho vermelho está onde? Na direção do 6, 4 alunos. Então, qual seria a resposta? 4 alunos que foram aprovados para o ano seguinte com essa média, para aprovação 6. 4 alunos, ok? Então, interpretar esse gráfico aqui é muito importante para que você possa entender essa posição da linha, que desce, sobe, ela está indicando que algo aumentou, algo diminuiu, enfim. Então você vai sempre ver aí gráficos como esse no seu dia estudantil, lá no seu livro didático. Você vai precisar compreender
certo? E ler gráficos como esse. Então, se caísse algo parecido com um gráfico como esse, você já saberia responder por quê? Porque você está agora entendendo com essa atividade como você iria localizar uma resposta. Eu vou trazer aqui um gráfico totalmente diferente desse segundo. Agora, um parecido com aquele primeiro, que é também um gráfico de colunas, né? Vamos aqui ver esse gráfico. Observe que ele é maior do que aquele primeiro que nós colocamos. Vamos ver a pergunta. Observe o gráfico abaixo que revela o total de acidentes fatais em uma capital brasileira. Acidentes fatais são acidentes com mortes, pessoas que foram acidentadas e morreram no acidente. Acidentes graves e fatais. Observe os anos. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Certo? Pelo gráfico é possível concluir que houve o quê? Uma redução pela metade em 2017, em comparação com o ano anterior, uma estabilidade de acidentes fatais nos últimos 4 anos, uma redução de acidentes graves e fatais nos últimos anos, ou um aumento de acidentes graves e fatais a cada ano. Você vai ter que entender aqui a questão de estatística. Se 2011 foi 132 mortes, em 26 e em 2012 aumentou ou diminuiu? Diminuiu. É só você entender o raciocínio, certo? Já em 2013 aumentou ou diminuiu para 2012? Diminuiu. 2014 aumentou ou diminuiu? Também diminuiu. 2015 diminuiu, 16 diminuiu, 17 diminuiu. Então, qual é a conclusão que eu chego com essa pergunta, né? Ou seja, foi uma redução pela metade? Não. Letra B, uma estabilidade de acidentes fatais nos últimos 4 anos? Também não. Professor, mas o que seria uma estabilidade? Tornou-se ali no mesmo nível os anos? Não. Foi sempre, cada ano foi diminuindo. Uma redução de acidentes graves e fatais nos últimos anos? Ou um aumento de acidentes graves e fatais a cada ano? Foi o que? Uma redução. Então, qual seria a resposta? A letra C. Né? A letra C seria a resposta. Observe no gráfico que de 2011 até 2017 foi diminuindo. De 132 chegou até 70. Então, diminuiu, né, os acidentes graves e fatais nos últimos anos. Isso é bom, isso é ruim? Isso é muito bom, né? Isso mostra que as pessoas estão dirigindo com mais responsabilidade, com mais compromisso e as mortes estão sendo evitadas. Então, atividades como essa vai ser importante você compreender e você interpretar no seu dia a dia, certo? E peço para o seu professor novamente, regular de sala, focar nesse assunto com atividades parecidas como essa, para que você possa estar assim trazendo para nós um aprendizado bem preciso para a nossa prova. Vamos aqui para mais uma questão. Trouxe agora também uma tabela, certo? Uma tabela para vocês. Observe a tabela. Veja a tabela abaixo a preferência por sabores de sorvete entre algumas crianças entrevistadas no bairro da cidade de Rosário. Olha só, né? Alô, criançada, vocês que gostam aí de sorvete. Nós temos aqui o morango, certo? E 30 crianças disseram que gostam de sorvete sabor morango. 25 crianças gostaram do sabor de coco. 20 de limão, 40 de baunilha, 45 de chocolate e 35 de uva. Ou seja, as crianças aí estão com gostos bem apurados, né? O sabor mais preferido e o menos preferido são, respectivamente, quais? O mais preferido você vai olhar na tabela.
É só observar a tabela e ver qual seria o maior número de crianças que gostam de um determinado sabor. Então, qual seria o maior número na tabela? 45. E que sabor é? Que corresponde? Chocolate. Então, o menos preferido, o mais preferido é chocolate. E o menos? É só você olhar na tabela. É limão. Seria 20 crianças que gostam desse sabor. Então, o sabor mais preferido e o menos preferido são quais? Chocolate, limão, limão e chocolate, uva e morango, chocolate e baunilha. Observe muito bem que aqui pode ter uma pegadinha para você, ó. Primeiro, chocolate, limão, limão e chocolate. Não é a mesma coisa, professor? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque lá no enunciado está dizendo assim, ó, o sabor mais preferido. Então seria o primeiro. E o menos preferido seria o segundo. Então o mais preferido não seria limão. Por quê? Porque limão é o menos preferido. E chocolate não seria o segundo, porque ele é o mais preferido. Então qual seria a pegadinha? Que você tem que estar atento quando vê uma questão assim parecida. Para você não achar e marcar qualquer uma. O mais preferido seria o chocolate e o menos limão. Então seria a letra A. Muito bem. Porque o mais preferido é o chocolate e o menos preferido é o limão. Certo? Já na letra B está ao contrário. Então você não iria marcar a letra B, nem a letra C e nem a letra D. Certo? Onde 35 gostam de uva, 45 de chocolate, 40 de baunilha, 20 de limão, 25 de coco e 30 de morango. Então seria a letra A. Então, com a tabela, é até mais prático você encontrar uma resposta. Mas para isso precisa você estar atento, né? Concentrado, para entender o enunciado. Se você não estiver concentrado para entender o que vai acontecer, você vai fazer o quê? Você pode marcar uma questão errada. E aí, se você marcar uma questão errada, você pode ficar com uma nota bem baixa e você não vai gostar de ter uma nota baixa, né? Nem nós, nem o papai, nem a mamãe, nem ninguém. Queremos que você sempre tenha boas notas com seus bons estudos. Certo. Agora, observando aqui, vamos ver agora nosso novo exemplo. Vou trazer para você novamente um gráfico, ok? Só com um gráfico parecido com aquele que nós falamos agora há pouco. Gráfico de linhas. Nós temos aqui um enunciado bem grande. Para isso, eu não precisa ler esse enunciado, para que ele não venha assim se perder da leitura e não entender o que o enunciado está dizendo. O gráfico abaixo revela o resultado de uma pesquisa feita em um zoológico. Cada visitante foi abordado com a seguinte pergunta, dos seguintes animais: leão, jacaré, macaco, urso e leopardo. Qual é o seu preferido? Após a pesquisa encerrada, chegou-se à conclusão que o animal menos popular neste zoológico é o jacaré. Ok, aí vem o enunciado. Analise atentamente este gráfico de linhas e responda à pergunta: quantos votos o leão e o macaco receberam juntos? Olha, observe que você vai fazer o que agora aqui? Entender primeiro o gráfico. Entender que o leão está onde? Na posição lá em cima, né? Naquele primeiro pontinho vermelho. E o macaco está aqui numa posição um pouco embaixo, mais acima que o do jacaré. Aí você vai analisar a linha e vai ver a quantidade de pessoas, de visitantes que responderam. O leão foram 50 visitantes que disseram, certo? Que eles gostam, na verdade, deste animal, certo? Eles preferem ver o leão. Já o macaco, olhando aqui a linha no gráfico, foram só 20 pessoas que disseram que preferem o macaco. Aí você vai fazer o quê? Ele quer saber aqui no enunciado quantos votos o leão e o macaco receberam juntos.
Agora é simples, é só você pegar o quantitativo do leão, que foram 50, pegar o quantitativo do macaco, que foram 20, e somar. 50 mais 20 é igual a 70 votos. Então os dois juntos receberam 70 votos. Ou seja, aí você vai lá nas questões e vai analisar qual letra está 70 votos, corresponde a 70 votos. Viu como é fácil? Aí você vai marcar a letra C, ok? Então a letra C seria 70 votos, ok? Então esse enunciado aqui de linhas, esse gráfico, ele é muito importante que você compreenda, interprete gráficos como esse. Não só esse de linha, mas como também o de setores e também o de colunas, né? O de colunas, para que você possa estar fazendo essas interpretações no dia a dia. Leitura de gráfico é muito importante para o aluno do 5º ano. E eu faço aqui um pedido aos professores regulares que sempre estejam trabalhando probabilidade e estatística com os seus alunos como eixo temático, ok? E que vocês possam estar usando esse eixo e explorem mais para que o aluno venha compreender esse assunto, porque assuntos interessantes que podem estar dentro do contexto da Prova Brasil. Então, aluno do 5º ano, o nosso gabarito, vocês, para essa questão, vocês iriam marcar o gabarito das letras que corresponde cada uma que você achou que estaria correta, certo? Tanto a questão de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então, de número 1 foi a letra B, quem marcou a letra B está correto. De número 2 foi a letra C, de número 3 foi a letra D, a número 4 eu não lembro, vocês lembram da número 4? Eu acredito que foi a letra C. Vamos voltar aqui rapidinho para ver se foi a letra C da número 4. Número 4, uma redução de acidentes graves e fatais nos últimos 7, foi a número 4, foi a letra C. Muito bem. Quem marcou a letra C do número 4 está correto. E a de número 5 foi a letra A. E a de número 6 foi a letra C. Então vocês iriam marcar cada bolinha dessa correspondente à letra que estava correto da atividade que você acabou de presenciar com essa aula, probabilidade e estatística, ok? Então eu queria agradecer a você, aluno, por estar conosco até agora, por estar participando dessa aula conosco, e que você possa estar sempre compreendendo e aprendendo cada vez mais assuntos como esse. Na próxima aula traremos um novo eixo temático e se prepare para as atividades avaliativas que virão para as escolas, para que você possa estar assim respondendo as atividades e preenchendo o gabarito de forma correta, ok? Então fique com Deus, muito obrigado a todos e até a próxima aula.